Olá, bom dia. Está no ar para todo o Brasil e para todo o mundo mais um vídeo no meu canal e o tema de hoje é Pensando a Sociedade a partir da Teoria da Ação Social. O objetivo é apresentar a teoria weberiana para pensar a sociedade e a escola na contemporaneidade sobre o sistema econômico capitalista. Trabalhar os conceitos de burocratização e racionalização como fundamentais ao entendimento das sociedades capitalistas. Vamos lá? Max Weber, 1864 a 1920, integra o grupo dos clássicos das ciências sociais, como Emile Durkheim e Karl Marx. Weber analisa a sociedade e as suas mudanças a partir das relações que os indivíduos mantêm entre os membros de seu grupo social, sem apostar nos determinismos presentes nas teorias durkheimiana e marxiana. A sociologia weberiana é também conhecida como sociologia compreensiva ou interpretativa, pois veem as ações individuais como as responsáveis pela mudança social no momento em que tornam-se relações sociais, ou seja, quando fazem sentido ao outro. A sociologia interpretativa considera o indivíduo e seu ato como a unidade básica, como seu átomo, se nos permitirem, pelo menos uma vez, a comparação discutível. Nessa abordagem, o indivíduo é também o limite superior e o único portador de conduta significativa. Em geral, para a sociologia, conceitos como Estado, associação, feudalismo e outros semelhantes designam certas categorias de interação humana. Daí, ser tarefa da sociologia reduzir esses conceitos à ação compreensível, isso é, sem exceção aos atos dos indivíduos participantes. Para Weber, a sociedade ou realidade social não pode ser compreendida em sua totalidade, como pressupunha Durkheim, justamente em razão de sua complexidade. Sendo assim, não há como estabelecermos leis gerais que possam explicá-la, uma vez que esta ciência deve compreender os fenômenos a partir de suas singularidades. Tais singularidades são perceptíveis na pluralidade das ações individuais, portanto, a sociologia deve estudar as ações sociais. A teoria weberiana da ação social contradiz as teorias deterministas de Durkheim e Marx, que veem o indivíduo como condicionado ou determinado pela sociedade, como ser que precede seu grupo social e que sempre será coagido, controlado e moldado a partir das instituições sociais. Segundo Weber, existem 4 tipos de ação social, como tipos ideais: tradicional, afetiva, racional, com relação a valores, racional, com relação a fins. Vamos ver cada um deles? Tradicional, orientada por costumes. Exemplo, pedir a bênção, batizar o filho não sendo fiel religioso, etc. São reflexos adquiridos pela prática. Afetiva, orientada por estados emocionais sem levar em conta os resultados. Exemplo, quebrar algo no momento de raiva, festejar o final do campeonato de futebol, etc. Essa é a afetiva. Racional com relação a valores. Fácil, né? Crença em valor. Agimos de acordo com nossos princípios, sabendo dos riscos da ação, porque é racional. Exemplo, o celibato, a participação de um protesto, etc. Racional com relação a fins, orientada pelo cálculo racional, estabelecendo o objetivo e os meios para seu alcance. Exemplo, a ciência, uma ação econômica, a construção de uma obra, etc. As ações sociais, quando organizadas, quando encontram reciprocidade nas ações de outros indivíduos, tornam-se uma relação social.
A partir dessa metodologia, o autor demonstra que o surgimento do capitalismo guarda estrita relação com o modo de vida dos protestantes. Na clássica obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, a ação individual do burguês encontra reciprocidade na ação social racional do protestante. A análise weberiana procura compreender o processo de organização e consolidação do trabalho no mundo capitalista, buscando o espírito do capitalismo. Para tanto, verificou que entre os motivos características da consolidação da sociedade moderna não estavam presentes o aumento da população ou o acúmulo da riqueza e nem a ganância pelo lucro, e sim a racionalização em todas as esferas da vida religiosa, econômica e política. Verificou uma organização formal e racional do trabalho livre, a organização racional da indústria, voltada para o trabalho, a separação entre economia doméstica e empresarial e o uso da contabilidade racional através da previsão. O resultado dessas práticas foi o lucro via superioridade técnica, eliminando dos negócios as relações sentimentais que afastam o cálculo racional. Então, qual é o espírito do capitalismo? A busca pelo lucro e racionalidade do trabalho. Então, qual é o espírito do capitalismo? O espírito do capitalismo é a busca pelo lucro e a racionalidade do trabalho. Mas isso já existirá antes. Existirá antes. Por que só o capitalismo produziu estes resultados que hoje encontramos? Weber observou a presença de muitos protestantes entre empresários e trabalhadores qualificados. Verificou que os princípios e as práticas protestantes iam ao encontro daqueles encontrados nas condições que propiciaram a consolidação do capitalismo. A ética protestante pauta-se pelo entendimento de que a perda de tempo é o principal pecado. Portanto, há a condenação da preguiça, da poupança e da aposentadoria. Além disso, associa o lazer a descanso, desde que com o propósito de apenas reabilitar o corpo para o trabalho, desprezando o teatro e as atividades estéticas e artísticas, prazeres mundanos, tudo isso leva à riqueza, ao contrário dos católicos, para os quais a riqueza era entendida como pecado. Certo que conduzia sua vida corretamente dentro dos preceitos religiosos, o burguês podia agir segundo seus interesses pecuniários, e assim devia proceder. Desse modo, a riqueza deveria ser sempre reinvestida para gerar novas formas de trabalho, os baixos salários pagos aos trabalhadores e a desigual distribuição de riqueza era justificada pela garantia de que isso fazia parte da divina providência, com seus mistérios desconhecidos do homem. Além disso, essa estética produziu a ideia de que qualquer trabalho é melhor do que nenhum trabalho. A racionalização se transformou na ética burguesa do trabalho. A racionalização apresenta-se na burocracia instituída na ordem capitalista. No Brasil, associamos erroneamente o termo burocracia a todos os processos administrativos lentos. No entanto, a burocracia guarda características bem definidas por Weber que darão a tônica da atual administração pública e privada, podendo ser notada então nos princípios que regem a educação da nossa sociedade. As principais características da burocracia são o ordenamento do funcionamento das instituições pela adoção de leis ou normas administrativas, o estabelecimento de hierarquia dos postos e dos níveis de autoridades, a adoção dos registros das atividades, os arquivos, a necessidade de treinamento especializado e, consequentemente, a avaliação do desempenho a partir das regras estabelecidas.
O discurso da burocratização e da racionalização é o da superioridade técnica em detrimento de qualquer outra forma de organização. Nesse sentido, a educação para Weber cumpre o papel de formar os especialistas que ocuparão os postos na burocracia. A ideia de um homem culto, preconizado pela educação de sociedades tradicionais, justificava as posições sociais das classes dominantes. Portanto, a educação, enquanto processo formal de aprendizagem social, está envolvida numa pedagogia de treinamento com vistas a formar especialistas, que possuem uma competência técnica específica destinada a ocupar um lugar na vasta organização social burocratizada, Estado, empresa, vida social. Esse tipo de educação, perceptível na atual realidade neoliberal, que será discutida nas próximas aulas, desvincula o aprendizado escolar dos valores humanistas, o que pode dificultar a transformação da realidade social. Eu quero só dizer a vocês, tá, sobre burocracia, que a burocracia é, como diz aqui, a burocracia, deixa eu ver se eu acho. Mais para baixo. Aqui. Guarde bem o que eu vou falar. No Brasil, associamos erroneamente o termo burocracia a todos os processos administrativos lentos. Isso, tá? Como é que fala? No Brasil, associamos erroneamente. Tá? Quer dizer o quê? Tá errado a gente usar o termo burocracia a todos os processos. A partir do momento que a gente usa o termo burocracia a todos os processos administrativos lentos, a gente está errando, tá? O certo da burocracia é, burocracia é um procedimento administrativo que consiste na organização de um grande número de pessoas que precisam atuar em conjunto. É um modelo que se distingue pela clara hierarquia de autoridade, a rígida divisão do trabalho, bem como regras, regulamentos e procedimentos inflexíveis. Esse é o significado de burocracia, tá? Quando tem uma rígida divisão do trabalho, regras, regulamentos, procedimentos inflexíveis, a gente fala que aquilo é uma burocracia. Entendeu? Então é isso, pessoal. Você já sabe o que é burocracia, né? Acabou a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Quando tiver vídeo novo, você será notificado. Se você gostou, já deixa seu like. Eu fico por aqui e até amanhã. Tchau, pessoal!